decided that we're gonna do some custom painting on this thing, and if we actually like the color, I think we're gonna use it more often. Diego has no idea that we're doing it, but if it works out, then I have a feeling that we're all gonna fall in love with it. We're gonna add in our pearl right now. Probably saying we're messing up a good thing, but we're gonna try wow, some of that. Whoa, whoa. I think no good. See, this is cracked. There's a crack here. There's a split there. Yeah, this don't work. It's not working? You want me to do it? No, touch that shit. Let that shit cool down. Junior, we need you to weld this shit, bro. Olha só o que chegou. Acabamos de abrir a primeira caixa aqui da Street Hunter. Fizemos uma parceria com eles e a gente vai ter o body kit inteirinho da linha deles. Vai ficar a coisa mais linda. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Yeah. Coisa linda. It's good shit. Coisa linda. It's good shit. It's beautiful shit, bro. No shit. No, it's good. It's good. No, it's good. Very good trunk. In my country, we say good shit, man. Like, oh, really? Yeah, like good tá shit. bom. Tá bom. Tá bom. Yeah, muito bom. Here's number 15. Official special sticker, yeah. 15. 15. So they probably did a few prototypes. Holy shit, look at this. The VIN number the car he's usually Let's for. build another car. Bora pra foto aqui agora. Peça pra caramba. Vai ficar a coisa mais linda do planeta. Nossa, isso aqui eu não entendi, mano. Bota isso pra trás, lá na outra peça lá. Aí é doideira, viu? Pode não ganhar nada, mas bonito não vai estar. Bonito mas vai estar. Você tá doido? Escape de titânio. Zé, não é pra ficar só no show, Zé. Não anda, dá só um rolezinho. Se a galera pagar, Não quebra, não compete. esse é o plano. Só qualifica o cão, já roda na primeira. Só pra não bater, boa. Faz um lead conservador, um chase mais ainda. Perde nada, ganha nada. Fica só posudo. Fico triste aqui no primeiro treino que já vai rodar e bater um canto. Caralho, os caras são uns ziquinhos aí, velho. Perfeito.
Esse é bem agressivo. Whatever. Galera, retomamos os trabalhos aqui no carro agora, hoje é domingo, tá? Os dias anteriores a gente deu uma boa adiantada, mas também eu tive que resolver diversas coisas lá dentro, lá na parte burocrática, então acabei não gravando pra vocês. Mas vou mostrar rapidinho, só pra vocês verem o que foi feito e o que falta e o que vamos fazer hoje. Então, coletor tá só apontado no lugar, tá? Para poder colocar a turbina, essa aqui é a turbina G42. A gente vai fazer duas pressurizações para esse carro. Uma pressurização para encaixar no intercooler para a turbina G42 e uma outra pressurização para encaixar na G40, que é a turbina que vamos usar, tá? A G40 tá aqui, tá na caixa da Garrett. Uma outra coisa que eu não falei para vocês, mas chegou a outra Westgate. Nós vamos mudar o sistema de Westgate do nosso carro agora e a gente vai colocar duas Westgate no sistema de escape. Então, anteriormente eu não usava uma Westgate da Garrett, agora a gente vai usar duas 45, tá? Para poder aliviar a nossa pressão de turbo. Então vai ter duas Westgatezinhas para ajudar. Por quê? Antes eu usava uma Westgate só e eu nunca consegui baixar o carro de 2 kg de pressão. Então o que acontecia? A saída da Westgate, por ser uma só, era uma de 50 que estava instalado. Ela não tinha tanta vazão suficiente para poder fazer com que gerasse menos pressão de turbo. Então agora a gente vai colocar duas de 45 para, se eu quiser fazer um mapa mais conservador, tipo, sei lá, vou andar na chuva hoje. Hoje é um campeonato, tá acontecendo um campeonato e vai estar chovendo. Pô, quanto mais eu lixar, quanto mais eu cantar pneu, dependendo da situação, vai ser pior. Então eu não preciso ficar andando com uns 1000 cavalos de potência numa pista de chuva. Então, para isso, controlar a pressão de turbo é o canal ideal. A gente baixa a pressão, o motor agradece e a gente tem um carro um pouco mais fraco para correr em situações como essa. Vamos mudar o sistema de escape também, né? Não só os Westgates que vão entrar, mas o escapamento inteiro vai ser novo e provavelmente vai ser de titânio, desde o downpipe até lá atrás. Isso aí mais para frente eu vou atualizar vocês, vamos ver como vai ser. Mas aqui já tá com o intercooler montado. Eu dei uma lavada no carro ontem, na parte de baixo ali e tudo mais, para tirar o grosso, mas eu vou ter que fazer um detalhamento com um brake cleaner, com produtos mais agressivos aqui no elevador, porque não saiu muita sujeira, tem muita sujeira impregnada. Então a parte da traseira aqui, ó, já tá limpo, sabe? Só que aqui, por ser muita borracha, tipo, ó, suja à toa, sabe? De tanta borracha que já bateu, de tanta borracha que já derreteu, é uma área bem nojenta, assim, de mexer. Eu descobri que a fumaça entrando por aqui, ó, ela sai aqui dentro do carro, bem aonde eu tô dirigindo, tá ligado? Nesse túnel do carro. A fumaça que entra por aqui também, ó, ela sai por esses furos que tem aqui na caixa de ar do carro também. Então, aquele problema que eu tinha de toda vez que eu finalizava a volta não enxergar nada por dentro, eu vou tentar resolver. Eu vou passar espuma expansiva. Acho que vocês sabem o que é espuma expansiva, né? Vou passar espuma expansiva nesses buracos. Aqui, aqui, aqui. Onde tiver buraco à mostra assim, para tentar não ficar respirando aquela fumaça bruta em todo final de volta. E eu lembro que principalmente em Long Beach entrava muita fumaça, porque a última curva que a gente fazia, a gente finalizava ela em pouca velocidade. Você vem fazendo fumaça, vem fazendo fumaça, vem fazendo fumaça, aí por último você freia e sai saindo fumaceiro. Mano, eu não enxergava nada, tinha vez de eu parar o carro e esperar a fumaça sair de dentro para eu poder enxergar se eu tinha que virar para direita, se eu tinha que virar para esquerda. Tipo, é uma situação bem ruim. Ainda mais quando você tá de chase, né? Quando você tá de chase, você já tá com a fumaça do cara que tá na frente. Ainda mais com a sua, ficava horrível. Aqui atrás, não sei se eu mostrei pra vocês, mas nós arrancamos o radiador, arrancamos a ventoinha, soltamos todas as mangueiras, lavamos o radiador ele estava extremamente sujo, extremamente entupido, não internamente, sim externo. Sabe, onde tem que tá com passagem de ar para poder ventilar bastante e fazer a troca de calor, né, não estava tendo tanta eficiência. O meu carro ele subia a temperatura e demorava para descer. E a gente sabia que o radiador era algo suspeito. E quando eu tirei, juro por Deus, a gente lavou na VAP 3 vezes e eu lavei com óleo diesel ou querosene, não lembro agora o que tá lá na máquina. E, mano, toda vez que eu lavava, saía mais sujeira. Chega aí que eu vou tentar mostrar pra vocês que dá agora pra ver o outro lado. Tá tudo montado aqui já. Ele não tem uma aparência tão bonita porque já é um radiador velho, né? Já é um radiador usado. Mas, por exemplo, eu aqui olhando pra ele tem essas aletas, né? E o ideal é que você enxergue o que tá do outro lado. Então, vem aqui atrás de mim, Douglas, pra mostrar pro pessoal
Tu consegue ver a luz passando por dentro do radiador? Na posição que você tá? Bem pouco, Tá vendo? Sim, sim. Ele só tem esses 2 buracos aqui onde vocês vão ver. Mas antes você fazia isso, você não enxergava direito. Ele estava extremamente sujo, extremamente contaminado. Então o radiador agora já está bem melhor, já está bem limpinho. O máximo que deu para limpar foi limpo. Melhor que isso é só a gente trocando ou levando para algum profissional, nem sei se tem isso aqui nos Estados Unidos, para poder passar uma palheta para limpar dentro das aletas, sabe? Mas tá top, do jeito que tá já vai funcionando certinho. O body kit eu já mostrei pra vocês, o body kit tá lá embaixo, o Colton tá lá embaixo também. Como eu disse, hoje é domingo, o Colton tá finalizando as portas do carro pra poder dar prime. Aqui o que falta? Falei que a gente montou a turbina e tal, montamos o sistema de direção completo. Comecei a montar o sistema de óleo do dry sump de volta. Vou ligar todas as mangueiras do sistema do dry sump hoje, só não vou ligar as que vai na bomba, porque as que vai na bomba não tem como, porque a gente tá sem a bomba. Mas assim que a bomba chegar, eu ligo elas também. Próximo passo para esse carro vai ser finalizar essa minha parte da mecânica, descer o carro lá para andar de baixo, para instalar as portas de volta, instalar os paralamas, instalar o para-choque, instalar a saia lateral, começar a instalar todas as peças para ver o que vai precisar de ajuste, para a gente poder fazer o alinhamento do carro bonitinho e todos os suportes necessários. O front lip é um front lip bem pesado e bem grandão, tá ligado? Que a gente vai usar. Então aquela peça em especial a gente vai ter que talvez criar um suporte só para ela poder aguentar e não ficar um body kit que vai ficar sabe? Quando o body kit fica meio bambo, meio desalinhado. Tampa de válvula também a gente ainda não trocou, porque ainda não ficou pronta, mas eles estão polindo a tampa de válvula lá embaixo. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês, ano passado o meu carro, quando usava dry sump, não tinha esse sistema de capa de correia. Esse ano o que eu fiz? Eu criei 2 furos novos que não existiam e adaptei essa tampa de baixo para poder usar a capa de correia. Então se a correia daqui ou a correia daqui estourar, não vai entrar na minha correia dentada, que era o nosso maior medo, sabe? Porque é algo que entra aqui dentro, você perde o motor. Então aqui vai vir a tampa de cima que eu não coloquei ainda, que tá ali, e aqui já tem a tampa de baixo, então a gente já tá mais resguardado em relação à correia dentada. Essa semana é para chegar os fluidos da VP Racing, a gente pediu todos os fluidos do carro pela VP desse ano, então óleo de motor, óleo de câmbio, óleo diferencial, a gente só vai usar os produtos da VP e a gasolina também, né? Então assim que chegar a gente vai colocar os fluidos novos e é isso. Bora trabalhar um pouquinho para montar esse resto das coisas. Fiz uma atualização rápida para vocês, porque eu fiquei meio que sem gravar esses dias que a gente trabalhou em cima do carro. Tinha muita coisa para fazer, cara, muita coisa para fazer e só eu e o Júnior, às vezes, com a mão suja, não dá para parar e pegar a câmera. Então agora o Douglas está ajudando a gente quando ele pode, para poder gerar esse conteúdo para vocês. É isso. Montar as mangueiras, radiador e daqui a pouco descer o carro. Acompanha. Da manhã, extremamente cagado de fibra, vou me encostar por alguns dias, mas olha como isso está ficando, meu amigo, esse carro depois de pronto vai ser uma coisa absurda de se ver, pode apostar. Body kit da Street Hunter Design tá ficando sensacional. Oh my god, juro. A barra aqui vai ficar aparecendo. Vou pintar ela de branco. O carro vai ser vermelho. Uns detalhes preto. Mano, vai dar um contraste. Isso vai ficar muito bonito. Muito bonito. É isso. A Autoelétrica Botafogo tá trabalhando duro aqui. E aí, meu filho, bom demais? E aí, meu filho? Como estamos aí com esses chicotes? Só falta o fogo. Tá dando boa saída? Vai dar, se Deus quiser. Qual que é o nível do serviço? Nível como assim? 0 a 10. Porra, 12, né? É o mínimo que eu espero. É isso. Vou botar os parafusos no board, na parte de trás do body kit para começar a estudar a saia lateral e dar continuidade no projeto. É o seguinte, gente. Coloquei esse painel aqui traseiro no lugar de volta. A gente vai precisar usar ele para poder instalar o novo body kit, que isso é uma coisa ruim. A ideia seria a gente conseguir uma peça completa igual a essa, só para substituir essa pela nova. Só que o body kit que vamos utilizar
ele não vende, tá ligado? Desta maneira. Só a HGK, que era o body kit antigo que a gente usava, que vende. Então a gente vai ter que pegar esse painel antigo, recortar ele aqui tudo, para poder instalar o painel novo. Só que eu preciso, primeiro de tudo, instalar o para-choque aqui também, para poder entender aonde eu vou cortar essa peça. Porque não pode dar errado, né? A gente só tem essa peça. Então eu montei a tampa aqui mais ou menos, só com os parafusos apoiados. Vou botar o para-choque mais ou menos também para poder me localizar melhor. Mas a gente vai trocar tudo, vai trocar a tampa, vai trocar os painéis, vai ficar tudo novinho. Basicamente é isso. Aqui na frente, eu mostrei para vocês mais cedo, né? Era ontem no caso, hoje é outro dia. A frente está toda instalada, toda montada. Os paralamas em especial estão parafusados já, então tipo assim, tá no lugar, não é para sair daqui, os dois paralamas. O capô tá totalmente solto, tá só na fita. E o para-choque também tá só na fita. Mas tudo já se encontra no seu devido lugar, como vai ficar. O front lip arrancaram, provavelmente tá ali, ó. Provavelmente tiveram que usar o macaco que estava aqui, que estava suspendendo o front lip, mas sem problemas. A ideia hoje é montar o painel traseiro completo, né? Tem essa peça aqui que pintamos de roxo para ver como ficaria o carro no tom roxo. Pegar essa peça e instalar ela aqui. Basicamente é isso. Bora começar a trabalhar e ver o que vai dar. Botar esse para-choque no lugar. Eu tenho outro para-choque, mas esse tem esses detalhezinhos aqui e esse também tem esses detalhezinhos aqui, que são raspadinhas no muro que eu fui dando no decorrer do ano, né? Não é nada de batida, então eu vou usar ele ainda e vou deixar com esses raladinhos. Deixa eu pegar os parafusos. We have the ability to go to right here. Mm-hmm. So this might be where it line ends. We'll cut the shit off. So. Quer comprar, Nick? BRC next. Yeah. Yeah. I'll give you 20 bucks. 20 bucks. Bro. And then we'll check the gap alignment Yeah, here, I will. alignment here, and then cut there. Okay. I hate this bolt. I hate these fucking bolts too. I hate know. that shit. I know. Oh my god. Okay, so now we have different position. Now, oh boy, this piece goes underneath here, like this. And now, so this edge will tell us where the rest of the back should sit, right? Is that good or no good? Maybe here? Because the only position now that we can go is going back. And now we draw our line to go back because we want this plate flat with this plate and this edge happy with this edge. Look here, look the back and try create the same distance, you know? But you're gonna change the camber, the caster, the wheel will go forward, backward. Yeah, I know it's better having need more spare. space, I know. But I will start But just for a start. I will start my bullshit. Here, watch, I'll show you. It's probably right here. Sure? Yeah, Sure? I think right there. Bullshit. I'm pretty sure. I'm pretty sure. Good job, Bro, I'm so sorry. let's go. Okay. Ooh, we have metal back there. Oh, that's beautiful. Estamos testando Oh my God. a câmera do Ray-Ban para fazer a live. Então o que eu tô vendo, eles estão vendo. Basicamente é isso. Bora ver se funciona, né? A ideia é usar esse óculos no campeonato, tá ligado? Para gerar o conteúdo pro Close Friends. boy. Então, para quem é do Close Friends, a minha ideia é usar
esse tipo de sistema em toda a corrida, entendeu? Tipo, bastidores, treino, tudo. É, not bad. My beautiful door. Oh my God. The fan is good. Sounds good. Oh, I know, but the cluster, remember I tell you? Maybe the cluster is not correct. It's got to go back? Go front. The clusters go front. I need to go back, yes. Yeah. And move for back. Look, these tie rods is so big. So far forward, yeah. It's forward. Look another one. Oh my God. You know? Yeah, oh my God. I need alignment the car, the correct machine for understand the size. You Yeah. know? Okay, so let's get the, this is close to the position because I remember on the HGK bumper, I had to cut, remember we cut everything in the front? Almost a year ago. You cut everything in the front because the Yeah. line was needed more. This line, this diameter is probably the same as the HGK, same as the Rocket Bunny diameter. I know this will all fit, 100%. This I side, can, right? I can paint all these parts. I can paint this shit. I know it'll fit. Okay, but paint here too. Now my worry is right here. We're gonna paint everything the same time. Okay, paint. Paint that shit first or cut that shit first? This no need cut, nothing. Touch. Junior, cut the wheel. Nick, cut the wheel. Inside. What? Oh, Inside. Whoop, up. Hey. Okay, inside, that's fine. Just cut inside. I tell about outside. This is the correct position of the wheel? I don't know. Okay. Yeah, I know. I tested this yesterday. Okay, so Let's continue, install all the parts. with tape, What the problem with my tape? Tell me, what the problem? You Okay. understand? My opinion is, let's Okay. finish, paint everything, and okay, I will alignment the car. After alignment, I will install the parts and understand I need to cut a little bit here or not necessary cut here, you know? Okay. Okay. Maybe I think the same feeling about you. I need to cut that shit, but I prefer no cut, You need you to cut know? that shit. This is Because all the, gonna go all the way, almost 1 inch all the way down. I know. the light is And then bad. if we paint it and then we cut that shit, it's gonna look crazy. It's gonna look crazy. It's I gonna know. look crazy. But okay, fuck it. But the car is black, right? Just Yeah, just put it just one on. Magic wand, bro. Just this piece, bro. Two bolts. I moved this piece. 2 bolts and 3 pieces of tape. Yeah. Yes. Fuck yeah. The headlights aren't even in the right position. Look at this bolt is supposed to go right here. Oh my God, it's all it's taped. There's so much tape in there, bro. I can't even move the fucking headlight. fitment is This shit amazing. is so taped So tight. in there. Look The bumper that is- wasn't the original position. The headlight's supposed to go further in. I work a lot that shit. No, the car is very has a lot of history. This motherfucker. Has a lot of history, bro. vendeu o carro todo torto. This door is good. We just need to cut this quarter panel. We'll fit the rear and side skirt, Yes. Let's work. and then paint the rest. Very good. How did I do it on the other side? Because I like this to not have fill and then gap. I think I might leave this complete. I think we cut. Yeah. I did. 100%. We cut here. I did. But I think if I shave it, no, I will need to leave it. I'll need to cut it off. I will need to cut it off to get this closer. I cannot put that on top. Maybe, I'll try it. Eu não entendi porra nenhuma que ele falou agora. Às vezes a gente finge demência, só continua. The smell is different. Fucking ultimate wraps. Holy shit, bro. That was amazing. Okay, so this might work nice. Let's put on the rocker panel. Line up the rocker panel. I think this is gonna work. Fuck. I don't think Eu we tô have a achando que tá choice fazendo right now. merda, hein? Because to get at that fender, we have to take the fucking door off. My idea. Okay, I just watching. Cool. My idea. You're good? I record for you. Thank you. This is Nick. Nick is our driver. Nick, this is Diego, our photographer. Nice to meet you, Nick. I really appreciate your work with you. You need photos? Yeah, Okay, just a second. Like this.
Cool. I really appreciate work with you. It's a pleasure. Hi to the fans. Appreciate your support. This is going to be a good season. The car is a little fucked up right now. There you go. You have to. But Colton's going to make it look Thank perfect. you. 100% Thank you. perfect. Cool. It's okay, Nick. When you win, all the checks come here to Redline, right? Make sure I come pick up my mail. What about my checks from last year? Where are those? They're still in the mail. They still didn't come back? They're still in the mail, bro. E cá estamos de volta. Subimos com o carro hoje na parte da tarde. O negócio é continuar o serviço por aqui. Por quê? O Colton, a gente montou todo o body kit, né, e tudo mais, e ele vai pintar as peças, preparar e pintar. Só que trabalhar lá embaixo estava sendo algo ruim. Tanto para poder pegar as peças, para poder pegar parafuso, poder pegar a ferramenta, ficar subindo e descendo escada. E outra, lá é um lugar muito sujo. E agora é detalhamento, né? Agora é finalização. Então, quanto mais limpo, quanto mais clean a gente conseguir trabalhar, melhor vai ficar o serviço. Então, subimos novamente, colocamos o carro aqui. Comprei óleo hoje mais cedo. Organizei todas as peças que vão ser montadas agora. Isso é o que falta montar no carro para dar partida, galera. Coletor de admissão, caixa quente, aí encaixar o rotor da turbina aqui. O escape depois, essa peça, as duas Westgate. Isso aqui é tudo da Westgate, é mole, trava, conexão, parafuso da Westgate. O Westgate da Garrett, vamos usar, né? Como eu disse para vocês, vamos usar duas. Então são duas Garretts GVW45. Aqui também tá os pirômetros da Fulltech. Já foi instalado aqui. O coletor já foi soldado, então mudamos a espera aqui, né? Para poder adicionar o ZGT da FT, que a medida era outra. O tubo do escape, onde vai presa a primeira Westgate, foi prolongado, porque isso me incomodava muito. Toda vez que ia montar a turbina, ou trocar a turbina, ou montar o Westgate, cara, ficava muito close, tá ligado? Isso daqui. Então dava muito trabalho. Então pedi pra distanciar, vamos ver se não vai dar problema depois na montagem do escape. Espero que não. Mas enfim, o escape a gente vai fazer outro também, então se der problema depois a gente resolve. Basicamente é isso. Bora continuar montando as coisas. O Júnior tá finalizando a parte elétrica, falta muito? Não. A bomba de óleo eu montei ontem, bomba de óleo nova, tá? Tá no lugar, tá instaladinha. Eu comprei essa polia aqui, ó. Porque essa, não sei que raios aconteceu, apareceu um machucado aqui. Tá vendo aí? Então vai ser a reserva. Eu vou instalar essa. Novinha. Com essa correia aqui também. Novinha. Ah, outra coisa também. Motor de partida é novo. Comprei esse motor de partida na Toyota. A caixa tá ali, ó. Porque o nosso motor de partida, assim que a gente foi montar o carro, né, manobrar o carro para começar a desmontar, ele ficou tec, não ligava. E ó, a partir da segunda vez que ela faz isso. Qual que é a peça que estragou? A escova. A escova, né? Por via das dúvidas, o motor de partida novo tá no lugar já. Bora finalizar a montagem do radiador de óleo aqui da frente, fixar o radiador de óleo de direção hidráulica, tirar esse suporte que era o suporte do Aqua Sempre, não vamos usar o Aqua Sempre agora, e montar aquelas peças para finalizar. Bora lá. Segura, moço. Pode segurar? Lógico. Não vai olhar nada lá na frente? Olhar o quê? O fio, o negócio aqui, não quer olhar nada. Eu quero que antes no carro não vai ligar. Mas é bom olhar, né? Vai. Vai, segura. Aperta a embreagem da partida. Barulho de metal ainda? Barulho meio que como se a embreagem estivesse apertada, manja? Cara, essa embreagem tá com barulho bem estranho, viu? Não, o barulhinho do pratinho rapando? Mas eu acho que faz esse barulho mesmo. Quer ligar lá já? Se a embreagem tá pisando, sim, mas... Quer dar gol aí pra ver? Vou dar. Fica de olho na pressão de óleo. Se passar 3 segundos, 4 segundos, a pressão de óleo não mexer, você desliga. Tava marcando 0,10, agora foi pra 0,20. Então vai. Pode ligar? Pressão de óleo eu tô olhando. E o barulho estranho embaixo não subiu, foi pra 0,20 o tempo inteiro.
Tudo bem aí, cara? Não vai morrer não? Bom, pelo menos ligou igual um relógio, hein? Caralho, parece que era um carro original que ligou. Ferro do cara. Vamos ver se não tem um vazamento. Vou botar pro sensor. Cara, deixa o sensor lá, é o da pressão de óleo do motor, é o do bloco. Então, Pega um pano pra mim. vai? Vai. Veio. Deu pressão, não? Como não? Não. Tu olhou? Não, antes de tu desligar ou tu só desligou? Olhei 020, 021, 020, 021, 020, Aqui, ó. 021. Não tem como ter vindo pressão, ó a pressão aqui, ó. Então. Agora vamos botar aqui de volta? Onde eu tô querendo botar e tu fica... Não, eu quero dar a partida de novo onde ela tá, porque eu acho que tu desligou sem olhar. Porra, tô falando que tava 020, 021. Quando tu falou desliga, eu vim olhar e tava 020, 021. Eu ainda demorei pra desligar. É só, vai ter que tirar, só pra fazer menos barulho. Veio a pressão? Vamos lá. Oil. Aqui, oil pressure. Esse é o... O que você ligou lá embaixo no sensor. Não é pra vir. Como não é pra vir? Tá chutando a bateria? Falei pra tu, viado. Bota a porra do sensor pra lá. Desligou sem olhar. Começou a dar um teco-teco. É que tá dando muitos olhos. O bagulho tá gordo igual um demônio. Liga a sonda aí, mano. Tá solto aqui o chicote bem aqui, ó. Galera, vamos lá, vamos de atualizações. Não me recordo agora qual foi a última vez, qual foi o último take que eu tirei do carro, da montagem do carro pra vocês. Mas o carro tá pronto, o carro tá inteiro montado e eu vou mostrar pra vocês as modificações que estamos fazendo aqui atrás, né? Antigamente esse carro usava um oil catch can, que é um reservatório de expansão de óleo menor, e eram dois. Ficava um aqui e um aqui, com um Yzinho, uma mangueira e um filtrozinho na cabeça dele. E esse reservatório eu mandei fazer pro outro motor, né, que era pro motor reserva, e ele fica ali na frente. Qual foi a minha ideia? Vou usar o mesmo reservatório no carro atual, porque se um dia, amanhã ou depois eu vir precisar usar o motor reserva, eu só desparafuso daqui e parafuso ele lá na frente, como um dia foi projetado. Então é isso, trocamos o reservatório, precisamos fazer as linhas ainda, né, do respiro, para poder ligar ali. Aqui também vai ser virado para baixo, vai ter uma torneirinha para a gente poder abrir e fechar, para poder esvaziar quando ele estiver cheio, né, fazer aquela conferência. O carro já está abastecido, todas as mangueiras de óleo são montadas, temos que colocar a garrafa no lugar. O sistema da válvula 3 dias também já foi instalado, agora vamos usar apenas uma válvula, então tá ali no cantinho. Pressurização, turbina, tudo foi feito já, ó. Depois a gente vai tirar a turbina, né, porque eu vou trocar essa caixa fria, mas já tá tudo pronto aqui, então uma turbina já tá bacana, a G42 também tá ali bacana, e agora a gente usa a mesma pressurização, né. No passado a gente tinha esse problema, que a gente tinha que ter um tubo para G40 e um tubo para G42. Agora as duas Garrets vão usar o mesmo pipe, foi feito para usar o mesmo tubo. Falta ligar o carro e dar umas aceleradas para conferir que não tem nada no intercooler, né? Deixei essa mangueira aqui pra fora. Todos os fios, chicotes, enfim, tá tudo ligadinho. O EGT, falta finalizar ainda o diâmetro dos cabos, né? O EGT, para quem não conhece, é o sensor de temperatura do coletor da Fueltech. Trocamos já era Fueltech já, mas era outros pirômetros. Então trocamos os pirômetros, colocamos todos os pirômetros novos, vocês podem ver aí que foi substituído. As Westgates também foram montadas, duas Garrett GVW 45, temos duas. Esse pipe, que é o pipe antigo,
Foi montado de volta, né? Foi feita a substituição da flange lá de baixo, porque a outra wastegate era de outro tamanho. Foi montado de volta esse vai ficar para a atmosfera. A ideia é levar o carro pro dinamômetro e poder passar o carro no dino para ver como que o carro está se comportando e tudo mais. E fazer o mapa por completo, né? Acerto com o nitro, acerto sem o nitro. Enfim, trabalhar as variáveis, anti-lag e tudo mais. Mas, tá aí, vamos ligar ele, fazer essa acelerada aqui para validar que não tem sujeira nenhuma dentro do intercooler. Carregar no guincho e levar lá pro dinamômetro. Ricardinho daqui a pouco tá chegando aí. Ele vai passar o carro no dino, né? Ele vai acertar o carro pra gente. E eu vou gravar tudo pra vocês, como sempre. Fechou? Finalmente, nosso carro está finalizado. Falta pouca coisa agora, em questão de funcionamento, né? Depois que o carro validar o funcionamento, o acerto no dino, eu testar o carro e tudo mais, eu vou desmontar o coletor de escape para poder mandar fazer um banho cerâmico no coletor aqui novamente. Vou trocar a caixa fria da turbina, como eu disse para vocês, por outra caixa fria. Vamos fazer a wastegate, vamos fazer um escapamento novo. Por hora, o carro está pronto para poder testar e pro dinamômetro e validar que todas as modificações feitas, motor e tudo mais, ficou jóia. Mas depois eu ainda vou desmontar diversas coisas e montar novamente para revisar, né? Para ser algo mais bonito, mais funcional. O Júnior tá dando o último talento aqui no chicote. Esse chicote em especial que ele tá mexendo é o do controle de velocidade da turbina. Vamos dar uma última repassada no carro para poder tirar ele do elevador, montar o banco e carregar na plataforma. Já eu volto. É isso aí, galera, carro carregado já na plataforma, já vou partir para outro shopping, vamos levar o carro para fazer o tune. Olá, como estás? Ricardinho já tá lá dentro da truck já há um tempo, eu tava esperando o Colton aparecer, né, que eu tava esperando ele pra gente poder partir, agora é só ir. Bora? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram desse vídeo deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou continuar esse vídeo no próximo, que vai ser a gente passando o carro no dino com o Ricardinho. E até a próxima. Tamo junto. Valeu. E fui. A primeira coisa que eu vi, na hora que acendeu a luz, eu olhei a pressão de óleo. A pressão de óleo se manteve e eu mantive também. Olha aqui, ó, a primeira acelerada. A correia do alternador, que alguém falou que era na primeira, ia pular. Que coisa, não? Como é, amigo?